Imagina a seguinte situação. Duas pessoas sofrem exatamente o mesmo acidente de trânsito, na mesma esquina, com o mesmo tipo de fratura. Certo. A única diferença real entre elas é o valor impresso no contra-cheque no final do mês. Pois é, isso muda absolutamente tudo. Muda tudo, porque em alguns lugares do mundo, a primeira pessoa sai do hospital engessada e curada, enquanto a segunda pessoa sai com uma dívida tão monstruosa que vai falir a família pelas próximas 3 gerações. É uma imagem brutal. Muito brutal. A biologia do trauma é rigorosamente a mesma. A medicina necessária é a mesma. Mas o desfecho da vida dessas duas pessoas é ditado por forças completamente invisíveis no momento em que a ambulância chega. Exatamente, e essa imagem captura perfeitamente a essência do que nós vamos abordar hoje. Nós temos o hábito cultural de enxergar a saúde apenas naquele momento agudo do adoecimento, sabe? Sim, aquela relação direta entre o paciente e o médico no consultório. Isso, mas o que sustenta ou o que impede esse encontro de acontecer é uma estrutura infinitamente mais complexa. E para tentar enxergar essa estrutura que, na nossa exploração de hoje, nós vamos mergulhar numa pilha imensa de fontes acadêmicas e documentos sobre pesquisa, inovação e gestão em saúde. Uma bibliografia bem robusta, por sinal. Muito. O nosso objetivo aqui, para quem nos ouve, é decodificar o que realmente significa a expressão sistema de saúde, porque os textos deixam muito claro que não estamos falando de um amontoado de hospitais e ambulâncias. Longe disso. Estamos falando de uma máquina colossal, feita de leis, impostos, debates políticos, bilhões em dinheiro, e é isso que dita quem recebe cuidado, a que custo e quem tem o direito de viver com dignidade. A Organização Mundial da Saúde, inclusive, vai muito além dessa visão focada puramente no hospital. É. Como eles definem? Os autores de referência no campo da epidemiologia definem um sistema de saúde como um arranjo social dinâmico. Um arranjo social. É como uma teia invisível que articula as engrenagens do Estado, os interesses do mercado e as necessidades da sociedade civil. O propósito é melhorar a saúde de uma população. Certo. Mas, para isso acontecer, o sistema precisa orquestrar financiamento, provisão de serviços, regulação do governo e a formação de recursos humanos. É um ecossistema. Certo. Vamos desempacotar isso. Porque quando o material diz que esse ecossistema envolve o Estado e o mercado, a leitura que fica para os nossos ouvintes é que a forma como um país organiza a saúde é um espelho das escolhas morais dele. Sem dúvida. Mostra o que aquela nação valoriza. E para entender como o curativo chega no braço do cidadão, a primeira regra é seguir o rastro do dinheiro. O dinheiro tem que vir de algum lugar, certo? A literatura é categórica nisso. A origem do dinheiro define a base estrutural de tudo. E aqui a gente precisa fazer uma distinção que evita muita confusão. Qual? A diferença entre o modelo de financiamento, que é quem paga a conta, e o modelo de provisão, que é quem entrega o serviço. Ah, entendi. Então, um país pode arrecadar o dinheiro via impostos do governo, Isso. mas usar esse dinheiro público para pagar um hospital que é 100% privado para fazer a cirurgia. Exatamente. A separação entre quem financia e quem provê o cuidado é o que cria a enorme diversidade de sistemas pelo mundo. O material divide o mundo basicamente em 2 grandes filosofias: os sistemas universais e os sistemas segmentados. Pelo que entendi, os universais baseiam o acesso na ideia de cidadania. O indivíduo respira, logo, tem direito ao atendimento. Essa é a premissa máxima. Já os segmentados criam categorias. O acesso da pessoa depende exclusivamente da renda dela ou de qual empresa assina a carteira de trabalho. Essa é a linha divisória fundamental. E a partir dela, a história da saúde pública ocidental consolidou 3 modelos clássicos de referência. Vamos falar do primeiro, o modelo Beveridge. O Beveridge representa a solidariedade social no grau máximo. O financiamento vem de impostos gerais, recolhidos de toda a população, e a provisão dos serviços é predominantemente estatal. O NHS no Reino Unido é o grande exemplo, né? O National Health Service do Reino Unido, sim, e o nosso Sistema Único de Saúde no Brasil, o SUS. A premissa é que a saúde é um direito inalienável. Sim, e o risco financeiro do adoecimento é diluído entre todos os cidadãos do país.
Pensando nessa ideia de diluir o risco, me vem uma analogia à cabeça. Diga. O modelo Beveridge seria como uma gigantesca praça pública. Adoro essa imagem. A manutenção das árvores e dos bancos é paga por todo mundo através dos impostos. E qualquer pessoa pode entrar lá, passear livremente e beber água no bebedouro, independentemente de quanto ganha. É exatamente assim que a teoria funciona. Mas e a segunda categoria? O material fala muito do modelo Bismarck, que países como a Alemanha e a França usam. Como eles equilibram essa balança? O Bismarck opera sobre uma lógica de solidariedade intermediária, baseada no trabalho. Então não é imposto geral. Não. Em vez de impostos gerais, indo para um cofre único do governo, o sistema é financiado por seguros sociais obrigatórios. Como fundos coletivos. Isso. Empregadores e empregados são obrigados, por lei, a pagar contribuições proporcionais aos salários para esses fundos, que eles chamam de caixas de doenças. E os hospitais? O Estado não é o dono dos hospitais na maioria das vezes. A provisão é mista entre públicos e privados, mas o governo atua como um regulador muito rigoroso. Para garantir que ninguém fique de fora. Para garantir que esses fundos cubram todos os tratamentos necessários e não excluam as pessoas doentes. Então, seguindo a analogia, o Bismarck seria como um grande clube de trabalhadores. Os membros e as empresas racham a mensalidade de forma proporcional, e o Estado é o síndico chato, que garante que as regras do clube sejam justas para todos os associados. Perfeito. O Estado regula, mas não financia diretamente tudo sozinho. E na outra ponta do espectro, os textos trazem o modelo liberal, que é a solidariedade mínima. O modelo de mercado. Seria como um parque de diversões corporativo onde cada brinquedo exige a compra de um ingresso caríssimo na hora. Ou a pessoa precisa comprar um seguro privado absurdamente caro na porta. O exemplo clássico são os Estados Unidos, certo? Certo. O que é fascinante aqui é que, ao analisarmos a fundo o caso americano, percebemos que a definição de modelo liberal não significa ausência total do Estado. Não. Não. Significa submissão ao mercado como força organizadora principal. Lá, o risco de exclusão financeira é colossal, porque a saúde é tratada fundamentalmente como um bem de consumo. Se a pessoa perde o emprego. Ela frequentemente perde o seguro-saúde atrelado a esse emprego. Mas deixe-me ser o advogado do diabo por um segundo. A gente chama o modelo americano de parque de diversões privado. Só que os próprios documentos da nossa pilha mostram que o governo dos Estados Unidos gasta bilhões e bilhões de dólares com programas de saúde pública como o Medicare e o Medicaid. Trilhões, na verdade. Trilhões. Então, como é que um país gasta tanto dinheiro público e ainda é considerado o maior exemplo de sistema de mercado? Como essa conta fecha na teoria? A resposta está na fragmentação do acesso. O Medicare atende idosos acima de 65 anos e o Medicaid é focado em populações abaixo da linha da pobreza. Certo. Esses programas existem e consomem muito do orçamento americano, mas eles funcionam como redes de segurança específicas e não como um sistema universal. Como assim redes específicas? Imagina um cidadão de 45 anos, ele trabalha em um subemprego que não oferece seguro-saúde, mas ele ganha $1 a mais do que o limite de pobreza exigido pelo Medicaid. Nossa, por $1? Ele cai num vácuo. Ele não tem cobertura pública e não tem dinheiro para pagar a cobertura privada. O mercado dita as regras de precificação, o que gera uma inflação médica altíssima. Os preços explodem. A inovação tecnológica lá é super rápida devido à competição. Mas os preços cobrados pelos hospitais e pela indústria farmacêutica são obscuros e muitas vezes insustentáveis para o cidadão comum. Entendi perfeitamente. A rede de segurança existe, mas ela é cheia de buracos enormes onde milhões de pessoas simplesmente caem e quebram financeiramente. Exato. Tudo bem. A teoria do modelo Beveridge, de acesso para todos numa praça pública, soa incrível num país rico e relativamente pequeno como o Reino Unido. Sim. Mas como o Brasil, com dimensões continentais e uma desigualdade social histórica, teve a audácia de tentar copiar isso na Constituição de 88. Como o SUS consegue operar na prática? É um desafio de engenharia pública monumental. Imagino. Para que o Brasil adotasse o modelo Beveridge, a arquitetura legal, firmada a partir do artigo 198 da Constituição, precisou ser muito criativa.
O SUS não poderia ser um monólito gerido exclusivamente por gabinetes lá em Brasília. Seria muito lento. Seria esmagado pela própria burocracia. Então, a solução encontrada foi um arranjo interfederativo baseado na descentralização radical. Dividindo as responsabilidades. Isso. O poder e a gestão foram fatiados entre a União, os estados e, de forma muito incisiva, os municípios. Mas, peraí. Dar autonomia financeira e administrativa para milhares de prefeitos não é um prato cheio para a má gestão? Especialmente em cidades que mal têm arrecadação própria e dependem de repasse federal. Esse era exatamente o grande risco. E é por isso que o sistema precisou criar mecanismos institucionais de freio e contrapeso. O que os textos dizem sobre isso? O material de gestão em saúde detalha ferramentas cruciais para essa engrenagem não colapsar. Uma delas é o CIOPS. CIOPS, Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde. Isso mesmo. A lei federal obriga que os municípios invistam no mínimo 15% de sua arrecadação em saúde. O CIOPS é a plataforma onde todos esses dados financeiros precisam ser declarados. E se um prefeito tenta desviar a verba da saúde para, sei lá, asfaltar uma rua em ano eleitoral? O CIOPS detecta que o limite mínimo não foi atingido. E o mecanismo é drástico. As transferências de verbas federais para aquela cidade são automaticamente bloqueadas. Nossa, bloqueia tudo? Tudo. E o gestor pode responder por improbidade administrativa. É uma trava sistêmica para forçar o compromisso financeiro local. Fantástico. Então, existe uma espécie de alarme contábil obrigatório. Exatamente. Mas mesmo com o dinheiro carimbado, a gente sabe que recursos são finitos, sempre há mais gente precisando de médico do que médico disponível. Como a gestão decide quem é atendido primeiro sem transformar isso num caos? Aí entra o braço operacional da regulação, exemplificado pelo CISREG, o Sistema Nacional de Regulação. Como era antes do CISREG? Antes da era digital, as filas para uma cirurgia dependiam muitas vezes de contatos políticos ou da ordem de chegada num caderno de papel. Caótico. Muito. O CISREG introduziu a regulação baseada em protocolos clínicos. A plataforma gerencia as vagas disponíveis em especialistas e leitos de hospital numa região. Dá um exemplo prático. Se um médico do posto de saúde insere um pedido de ressonância no sistema, ele tem que justificar os sintomas. O sistema é operado por médicos reguladores que avaliam a gravidade. Eles filtram quem precisa mais. Isso. Se um paciente tem suspeita de um tumor agressivo, o CISREG o joga para o topo da fila, passando na frente de alguém que espera por um exame de rotina para uma dor crônica leve. A lógica deixa de ser a ordem cronológica e passa a ser a equidade clínica. Perfeito. Tratar de forma desigual os desiguais, priorizando quem corre mais risco de morte. Aqui é onde fica realmente interessante, porque, lendo sobre o CIOPS e o CISREG, a arquitetura do SUS parece infalível no papel. É um pacto civilizatório brilhante. Brilhante. Só que as fontes acadêmicas que estamos analisando também jogam um balde de água fria na nossa cara. Pois é. Elas apontam que a realidade é duríssima e que o sistema sofre com um subfinanciamento histórico crônico. E além do dinheiro ser curto, o material cita muito o impacto das emendas parlamentares. Sim, é um ponto central. Como a gestão lida com a tentativa de ser técnica e igualitária com o CISREG, quando bilhões de reais entram no sistema motivados puramente por interesses políticos locais. Essa é a grande fricção entre a teoria sanitária e a prática política que os pesquisadores evidenciam. O princípio do SUS é a equidade territorial. O dinheiro fluir para onde há mais doença e menos estrutura. Isso. Porém, a injeção maciça de recursos via emendas parlamentares distorce completamente essa lógica. Um deputado federal geralmente destina verbas para o hospital da cidade, que é o seu reduto eleitoral. Independentemente de aquela região ser a que mais precisa, né? Exatamente. Ele ignora os critérios epidemiológicos do Ministério da Saúde. Isso gera um cenário onde uma cidade pequena pode acabar com 3 aparelhos de tomografia ociosos, enquanto a região vizinha superpopulosa não tem sequer um ultrassom funcionando. É triste,
Mas a emenda parlamentar fragmenta o planejamento e acentua as desigualdades regionais que a descentralização tentava justamente combater. É como tentar equalizar a pressão da água numa rede de canos, onde alguns municípios ganham tubulações industriais porque o político mandou, e outros tentam sobreviver com encanamentos remendados. É uma ótima analogia. Com todas essas distorções geográficas, falhas de financiamento e as inevitáveis filas do CISREG, me surge uma dúvida enorme. Como um paciente comum sobrevive sem se perder nesse labirinto? É muito fácil se perder. Se a pessoa sente uma dor no peito, como o sistema evita que ela simplesmente corra para o hospital mais caro em total desespero? A solução estrutural para evitar essa peregrinação caótica e a superlotação das emergências tem um nome claro na literatura. Qual é? A Atenção Primária à Saúde, a APS. Nos sistemas contemporâneos, a APS não é vista apenas como um postinho de vacinação. Ela é o coração do sistema. Ela é a principal porta de entrada, é a ordenadora de todo o fluxo de pacientes e a integradora das redes de cuidado. No Brasil, a gente conhece isso pela sigla UBS, a Unidade Básica de Saúde. Isso. E pelo que eu li nos documentos, a magia da UBS não está na complexidade dos equipamentos, mas na chamada territorialização. Uhum. A equipe do posto não fica apenas esperando a pessoa adoecer. Eles mapeiam o bairro inteiro, sabem quem é hipertenso, quem é diabético, entendem se a rua tem saneamento básico ou não. Eles atacam os determinantes sociais da saúde antes que a dor de cabeça vire um AVC. Exatamente. Mas e fora do Brasil? Se olharmos para o Reino Unido, que inspirou a gente, como eles fazem isso? O NHS aplica a lógica da atenção primária em torno da figura do General Practitioner, ou GP. Um médico de família britânico. Eles são servidores públicos também? Não, e essa é uma grande diferença. Diferente do Brasil, os GP britânicos são autônomos ou pequenas empresas contratadas pelo Estado. Certo, mas como o governo britânico garante que esses médicos privados vão cuidar das pessoas e não apenas despachá-las rapidinho para faturar mais consultas? Através de um mecanismo chamado adscrição, combinado com um modelo de pagamento chamado captação. Captação. Como funciona? No Reino Unido, um cidadão não acorda doente e escolhe um especialista aleatório. Ele é obrigatoriamente registrado, adscrito, à clínica de um GP na área onde mora. Ele tem o médico dele. Isso. E o governo não paga o GP por cada consulta que ele faz. O governo paga um valor fixo anual por cada paciente registrado na lista dele. Ah, entendi. Então, se a lista tem 3.000 pacientes, o médico recebe por 3.000 pacientes, estejam eles doentes ou totalmente saudáveis. Exato. O incentivo financeiro aí é brilhante. É muito mais lucrativo para o GP manter aquelas 3.000 pessoas ativamente saudáveis. Com a pressão controlada, vacinas em dia. Isso. É melhor prevenir do que deixá-las adoecerem gravemente e consumirem o tempo da clínica com consultas urgentes e complexas. Essa estrutura faz com que o GP no Reino Unido ou a equipe da UBS no Brasil funcionem exatamente como um controlador de tráfego aéreo. Uhum. Ou, usando o termo que vi repetidas vezes nos textos, um gatekeeper, o guardião do portão. É o termo perfeito. É esse médico de família quem avalia os sintomas e decide, olha, esse paciente precisa de um especialista agora. Ou então não, esse caso eu mesmo resolvo aqui com acompanhamento quinzenal. Ele faz o meio de campo. Sim. Sem esse controlador na torre orientando os pousos e decolagens, todos os pacientes tentariam aterrissar ao mesmo tempo no pronto-socorro do hospital universitário. Seria um engazeitamento total. A sua analogia traduz perfeitamente a dinâmica. A epidemiologia clínica demonstra com muitos dados que uma atenção primária bem estruturada, exercendo esse papel de gatekeeper, consegue resolver cerca de 80% das demandas de saúde da população. 80% é muita coisa. É. Quando isso funciona, a gente observa uma queda drástica nas internações por condições sensíveis à atenção primária. Condições sensíveis. Problemas como asma, diabetes descompensada, hipertensão leve, coisas que poderiam ter sido controladas lá no posto, precocemente, mas que evoluem para internações caríssimas em UTIs. Ao evitar essas internações, a APS racionaliza os custos e melhora os indicadores de morbimortalidade? Exato. Espera, só para garantir que os nossos ouvintes e eu estamos na mesma página.
Quando se fala em indicadores de morbimortalidade, estamos falando literalmente da matemática de quantas pessoas ficam doentes e quantas chegam a morrer numa determinada região, certo? Exatamente. A taxa de adoecimento é a morbidade e a taxa de mortes é a mortalidade. Uma PS forte derruba os dois índices. Faz todo sentido. Mas já que o SUS tem esse controlador de tráfego aéreo na teoria, o que acontece do outro lado do muro? Do lado privado. É porque o Brasil criou um universo paralelo. Nós temos o SUS, mas introduzimos uma lógica forte de mercado com a saúde suplementar. Os famosos planos de saúde. A coexistência desses dois mundos cria o que a literatura chama de sistema fortemente segmentado. Enquanto o SUS é financiado por impostos e distribui os recursos, a saúde suplementar é sustentada por mensalidades. E ela funciona guiada pela lógica atuarial, né? Sim, a lógica atuarial. Lógica atuarial é um termo bonito para quê exatamente? É a matemática das seguradoras para calcular quem tem mais chance de dar prejuízo e cobrar mais caro. É exatamente a matemática do risco. A seguradora agrupa pessoas que pagam a mensalidade e calcula a probabilidade de adoecimento daquele grupo específico. Para definir o preço. Isso. O risco e o fundo de recursos ficam restritos àquelas pessoas que pagam. Não existe redistribuição de renda para a sociedade em geral. O acesso é ditado pelo valor do contrato. Entendi. E o problema fica mais grave quando analisamos a forma como o setor privado no Brasil tradicionalmente remunera os hospitais e os médicos. O modelo Fee for Service, que o texto cita. O pagamento por serviço realizado. Exato. Como isso funciona na prática de uma clínica privada? Cada vez que um paciente faz um exame de sangue, uma ressonância ou uma cirurgia, o prestador do serviço emite uma fatura detalhada e cobra o plano de saúde por aquele item. Certo. E diferente do modelo do NHS ou do SUS, onde existe o médico da família controlando o acesso, quem tem um plano de saúde premium no Brasil tem o hábito cultural de pular a atenção primária. Pula o controlador de voo direto. Pera, quer dizer que se o médico especialista me pedir 10 exames caríssimos que talvez sejam totalmente desnecessários para uma dor de cabeça simples, a clínica ganha mais dinheiro? Sim. O incentivo financeiro é literalmente realizar a maior quantidade de procedimentos possíveis, independentemente de o paciente precisar daquilo. É. Você tocou no calcanhar de Aquiles da economia da saúde. O incentivo do pagamento por serviço é estruturalmente perverso. Muito perverso. Ninguém audita o benefício real disso. Estimula a superutilização e o desperdício em larga escala. É dar um cheque em branco. E é por causa desse modelo sem um gatekeeper que o setor privado brasileiro está numa crise sem precedentes. Os textos relatam a explosão da sinistralidade. Isso, a relação entre o que os planos arrecadam e o que eles gastam pagando essa montanha de faturas. As contas não fecham mais. Então, o que tudo isso significa na prática para a população? Os dados mostram uma ironia muito grande. Qual? O setor privado vendeu a ideia de que o luxo era ir direto no especialista e fazer 1000 exames. E agora eles estão desesperados tentando copiar a estratégia do SUS. Ah, sim. O material relata que as grandes operadoras estão correndo para criar clínicas próprias de atenção primária, com médicos de família, forçando o cliente a passar por um generalista primeiro. Eles descobriram pelo bolso que, sem organização do fluxo, o dinheiro acaba. A lição de gestão aí é irrefutável. A complexidade sistêmica exige racionalidade. Com certeza. Não importa se o dinheiro vem de impostos ou de um banco privado. Se os incentivos econômicos não estiverem alinhados com boas práticas clínicas, o sistema entra em colapso. A sustentabilidade depende de promover a saúde precocemente e coordenar o cuidado, evitando que a hiperespecialização drene os recursos. Exatamente. Chegamos a um panorama bem revelador. A jornada que fizemos hoje mostra que as escolhas sobre financiamento e provisão são os alicerces invisíveis da saúde de toda uma população. E impactam a vida de todos. A solidariedade universal de um modelo Beveridge, os mecanismos como o CIOPS, o gatekeeper na atenção primária, isso tudo não é só jargão burocrático. São as ferramentas vitais que decidem quem tem acesso a uma cirurgia no momento mais frágil da vida. Isso levanta uma questão monumental para pensarmos. Qual? O que vai além das páginas dos documentos históricos que analisamos hoje.
O futuro vai exigir que a gente resolva um grande problema. Que problema? A arquitetura desses sistemas universais, como o SUS e o modelo Bismarck, foi idealizada no século XX, para populações jovens e com tecnologias baratas. Mas uma tempestade perfeita está se formando. O envelhecimento populacional. Sim. Como a base fiscal dos sistemas públicos vai sobreviver no século XXI? Teremos muito mais idosos, um aumento enorme de doenças crônicas e a explosão de terapias genéticas e imunoterapias que custam milhões de reais por paciente. É uma conta que parece impossível de fechar no longo prazo. Será que as sociedades terão a força econômica ou até disposição moral para manter a premissa de que a saúde de altíssima complexidade é um direito universal ilimitado? Nossa. Ou será que a própria definição jurídica do direito à saúde vai precisar ser reescrita pelas próximas gerações? É um pensamento forte para quem escuta a gente levar adiante. E a esperança é que, da próxima vez que os cidadãos entrarem numa UBS de bairro ou folhearem o livreto do plano de saúde, consigam enxergar além dos equipamentos e dos jalecos brancos. Que vejam a engrenagem operando. Sim, que consigam identificar os fluxos de dinheiro, as escolhas de gestão e as forças invisíveis que nunca param de girar no fundo do palco. Nossa análise profunda fica por aqui hoje. Até a próxima investigação.